Bom dia, turma. Bom dia, meus amores. Vamos aí iniciar a nossa aula de geografia. E hoje nós vamos estar dando início, né? Vamos passar aí para um próximo capítulo do nosso livro, que é o capítulo 11, tá? Onde vem falando sobre conectando os lugares, né? Sobre as vias de circulação, por onde a gente passa, o que a gente vê, os meios de transporte que a gente consegue observar ao nosso redor. Tá bom? Então, vamos lá começar a nossa aula. Na página 102, você vai abrir o seu livro na página 102, que vai ter um pequeno texto, né, com uma explicação. Eu vou ler, vou explicar. E na hora que vocês forem fazer a atividade, vocês vão ler novamente, tá? Para vocês entenderem e poder responder, tá? De acordo com essa explicação aí. Então, vamos lá. Você já estudou que percorrer caminhos faz parte da rotina das pessoas. Os caminhos ligam os lugares, né? Permitindo contatos e trocas entre as pessoas que vivem em cada um deles. A imagem reproduzida abaixo é um exemplo de como os caminhos são importantes para a vida das pessoas. Essa imagem foi elaborada com base em um desenho de crianças que retratam o bairro em que vive, o bairro de Glesaro, município de São Paulo. Trata-se de um mapa afetivo, né? Então é assim um mapa que diz respeito, né, à vivência da pessoa, né, da criança no caso, que ilustra os lugares mais importantes do bairro, segundo as próprias crianças, né? Então, ela aí desenhou o lugar favorito dela. Veja como os lugares são conectados por ruas, formando um conjunto, né? Então, lembra quando a gente estudou sobre o bairro, que eu falei, né? Que o quarteirão forma o bairro e eles estão ligados, né? Entre ruas, que aí cada rua forma um quarteirão diferente. Aí no mapa, né? No mapa festivo, também está mostrando isso. Ela desenhou todos os lugares importantes, mas o que está entre os lugares são o quê? São as vias, né? São as ruas. Então, vamos observar. Então, ela desenhou aí a Baixada, né? Ela desenhou uma fábrica, ela desenhou a creche, ela desenhou o bosque, e aí tem o nome das ruas, né? Viaduto, Rua de São Paulo, Rua do Closário. E aí você observando, né, cada imagem com calma em casa, você vai responder essas duas perguntinhas abaixo. Então vamos lá. Que lugares foram representados nesse mapa afetivo? Então, né, aí você vai olhar com bastante atenção, que eu não falei todos os lugares, e aí você vai escrever, tá? Os lugares que a criança representou. Embaixo, como são os caminhos que ligam os lugares representados nesse mapa? É possível se deslocar a pé, então se deslocar, né, de um lugar para o outro. Que veículos podem circular pelo bairro do Grisalho, né? Então aí você vai observar como que é aí essa via, né, representada, as ruas, e aí você vai escrever. Né, quais são aí os meios de transporte, né, que estão andando e que também podem andar. Tem alguns aí que não estão andando, né, que a gente não está vendo, como uma bicicleta. A bicicleta, ela pode, né, andar por essa via, só que não tem nenhum desenho de uma bicicleta. E se fosse um trem? Será que daria para passar? Não, né, porque o trem, ele anda sobre o quê? O trilho, e aqui não tem nenhum desenho de trilho representando. Então, você vai aí falar sobre quais meios, né, quais veículos aí podem passar por esse bairro. Na página 103, nós vamos ver as vias de circulação, né? Aí tem as calçadas e as ruas são vias de circulação. Por que são vias de circulação? São aonde, né, as pessoas ou os meios de transportes eles podem circular, né? Na calçada as pessoas circulam, né? Ah, tia, mas as bicicletas também. Por que a bicicleta também aí pode andar pela calçada? Porque tem o quê? Uma ciclovia, né? Ela não pode passar pela calçada. Ela tem que passar apenas na ciclovia, né? Que é um lugar que foi separado para quem anda de bicicleta poder, né, não passar aí na rua, não ter nenhum acidente. Então, aí a bicicleta
o lugar dela poder passar é ciclovia, né? Então, na calçada, bem no cantinho, né? Ou às vezes no meio, né? Que aí tem um espaço entre a calçada e a outra, para poder os pedestres, né? Gente que está andando, poder passar, e a ciclovia, tá? E na rua, né? O carro, o ônibus, o caminhão e outros meios aí. Então, que servem de caminho para que as pessoas circulem entre os lugares, né? Então, as vias de circulação servem para as pessoas circularem entre os lugares. Por essas vias também são transportadas mercadorias em vários tipos de veículos. As calçadas são vias de circulação de pedestres, ó, foi o que eu falei com vocês, né? Pra gente que não tem nenhum veículo, que tá andando. As ruas, avenidas e rodovias são as vias por onde devem circular carros, ônibus, caminhão e motocicleta. Por exemplo, observe a ilustração abaixo, né? Então, aí na calçada, quem tá andando na calçada? As pessoas, né? Que estão a pé. Tem algumas pessoas na rua? Sim, porém elas estão atravessando na faixa de pedestre, né? Uma sinalização aonde os pedestres, eles podem circular quando o sinal está o quê? Fechado para os carros, né? Então, observando aí essa ilustração, você vai responder as questões abaixo, tá? Número 1. Descreva formas como as pessoas se deslocam na imagem acima. Indique as vias de circulação que elas estão usando, né? Então, como elas estão aí andando de um lugar para o outro. Tem algumas pessoas que estão andando, tem umas pessoas que estão no ônibus, de carro, de bicicleta, né? Então, você vai colocar aí quais são, né, os meios que elas estão aí se deslocando, tá? E quais as vias que elas estão usando, né? Algumas as calçadas, algumas as faixas de pedestres. Aí você vai observar a imagem e você vai responder a questão 1. Questão 2. Contorne na imagem, né? Então você vai circular na imagem a situação em que ocorre um transporte de mercadoria. Aonde tem uma pessoa aí transportando algum tipo de mercadoria. Você vai lá e vai circular essa pessoa na ilustração, tá bom? Número 3. Há lugares muito diferentes ao que foi ilustrado acima. Indique exemplos de veículos que poderiam ser utilizados em lugares como os descritos a seguir. Então, né, abaixo tem a questão A e a questão B, e aí a gente vai falar o que, né, pode aí circular sobre essa via. Letrinha A. Lugar formado por mata fechada, cortada por rios. Então, que tipo de transporte, né, que pode aí passar pela mata onde tem rios? A gente caminhando consegue passar pelo rio, pelas matas? Aí você vai escrever, né? Qual é o meio de transporte que consegue aí atravessar o rio. Letrinha B. Lugar com propriedades rurais ligadas por estradas de terra. Então, qual é o tipo, né, de transporte que pode aí passar pela estrada de terra? Então, aí a gente vai fazer nossa atividade até aí. Na próxima aula, tá? Nós vamos ver sobre os meios de transporte, né? Que eles são aí separados por onde eles conseguem, né? Aí passar, como a gente viu agora, né? Que o caminhão, ele consegue passar por um lugar onde é fechado por matas e rios. O barco, ele consegue passar aí nas vias, nas estradas, nas ruas? Não, né? Então, cada meio de transporte, ele tem seu lugar específico para poder, né, circular. Mas aí a gente vai deixar para a próxima aula, tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Qualquer dúvida, só deixar o seu comentário que eu ajudo vocês a realizar a sua atividade, tá? Beijo!